Olá, sejam muito bem-vindos à primeira gratidão do mês do ano de 2026 aqui no canal. E nesse vídeo eu vim conversar um pouco com vocês sobre o mês de janeiro, então vamos começar. Primeiramente, falando sobre o que eu assisti durante o mês de janeiro, eu tenho duas séries muito boas para recomendar para vocês. A primeira é uma série japonesa que se chama A Melhor Professora e tem tantos plot twists, é muito interessante. Basicamente, a história vai contar sobre uma professora do ensino médio, né, que vive a sua vida normalmente, se sentindo desmotivada, desencorajada na profissão dela por causa de várias coisas que aconteceram ali naquela escola. E ela termina mais um ano letivo se sentindo um pouco cansada, pensando, né, qual que é o meu propósito, por que eu sou uma professora, né? E em meio a esses questionamentos, ela é empurrada como se fosse de uma plataforma, assim, de um lugar alto ali da escola. Ela é empurrada e ela morre. E a única coisa que ela consegue ver antes de morrer, enquanto ela tá caindo, é que no braço, né, os formandos, os estudantes, estão com uma faixa no braço escrito a turma a qual eles pertencem, né, de que turma eles estão se formando. E a única coisa que a professora vê antes de cair é que a pessoa que empurrou ela era um dos alunos da classe dela. E, claro, ela não sabe quem é, ela não consegue ver o rosto da pessoa e quando ela se dá conta, num piscar de olhos, quando ela tá prestes a atingir o chão, ela abre o olho e ela tá de volta na sala de aula no começo do ano letivo. Assim, você olha e fica, uau, e agora, sabe? E então, vamos dizer, tendo essa segunda chance, né? Voltando no tempo, tendo uma segunda chance de vida, a professora, durante aquele ano da escola, precisa descobrir quem é que quer matar ela, quem é o aluno que quer matar ela, por quê, quais as pessoas que estão envolvidas. E também é muito interessante porque é uma escola com vários problemas de não disciplinar os alunos, que também tem muito bullying acontecendo contra os alunos, então são várias questões que essa professora vai ter que lidar até o final do ano. Eu gostei demais do final, porque você não imagina. Você vai assistindo a série e você vai tendo várias suspeitas de quem que é o aluno, do porquê que o aluno fez isso, mas assim, eu acho que não tem como adivinhar quem é, não tem como chegar no final e pensar, eu sabia que isso ia acontecer, porque tem um plot twist muito, muito interessante, então vale super a pena assistir. E o outro já é uma série coreana, Pro Bono, muito boa. Eu gosto bastante de séries com advogados, com questões assim envolvendo a lei, justiça, é bem interessante. Eu já assisti vários. O primeiro foi da advogada Yoo Eun-woo, acho que é assim que se fala agora, não lembro bem certinho o nome dela. Mas depois disso, eu assisti vários outros doramas de advocacia e esse Pro Bono é muito legal. Fala sobre o Kandaviti, que ele é um juiz jovem, mas um juiz muito renomado, que já conseguiu muitas coisas, que quer cada vez mais crescer, subir no poder. Ele tá prestes a alcançar mais um passo, né? Aí, um passo além na carreira dele, até que por uma circunstância, por causa de coisas que acontecem ali, ele precisa renunciar ao seu cargo de juiz e ele acaba, o único lugar que ele consegue trabalhar é numa equipe pro bono de uma firma de advocacia, né? Então, o mundo dele assim vira de cabeça para baixo e lá ele conhece várias pessoas, vários outros advogados, né? Que tem uma mentalidade diferente da dele, que pensam muito mais sobre ajudar as pessoas, sobre fazer justiça, né? Ajudar as pessoas desfavorecidas, né? Que é o propósito ali do atendimento pro bono, né? E acontece muita coisa, cada 2 episódios mais ou menos é um caso, são vários casos super interessantes. Tem sobre proteção dos animais, tem sobre o direito de pessoas com deficiência, tem sobre também uma lei
uma lei da Constituição que mudou na Coreia, inclusive. Eu assisti e eu fiquei, nossa, que interessante isso, né? E eu fui pesquisar e é baseado em algo que aconteceu de verdade na Coreia. Então eu achei muito interessante isso. Então, basicamente, essas são as séries que eu tenho pra indicar pra vocês. A Melhor Professora e Pro Bono, que mistura muito essa parte da advocacia, do direito, com muita comédia também, porque é muito engraçado. As interações entre os personagens ali são séries muito boas. Falando agora das minhas leituras, durante esse mês eu tô lendo Salmos, né? Lendo alguns Salmos durante o mês e tô lendo mais Jeremias. Tá sendo um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais, vamos dizer, devagar a leitura pra eu entender bem, sabe? Mas tá sendo uma boa leitura, tô lendo Jeremias, acho que até comecinho, meio de fevereiro eu já vou ter terminado. E um outro livro que eu li em janeiro é esse aqui, O Deus que Destrói Sonhos, do Rodrigo Bibo. Esse livro aqui. E eu tenho há bastante tempo esse livro já, mas sempre acabava que surgia algum outro que me chamava muito mais a atenção e eu dava preferência por outro livro. Mas finalmente, agora que eu não tinha mais nenhum livro para ler, já tinha acabado as minhas leituras aqui da estante, eu peguei esse aqui para ler. É um livro bem interessante, ele é curtinho, mas ele é bem explicado. Eu gostei da maneira que o autor escreveu, né? Do jeito que o Rodrigo Bibo escreve, que basicamente fala sobre como a sociedade e às vezes como até mesmo a igreja está tão acostumada, né, com essa ideia de um Deus que vai realizar os nossos desejos, de um Deus que a gente vai pedir e ele vai realizar. Só que o Rodrigo Bibo explica que não, que na verdade a gente tem que buscar a vontade de Deus, a gente tem que buscar o reino de Deus, tem que pensar na soberania de Deus e que quando ele não faz o que a gente deseja, não é porque agora Deus me abandonou, Deus não me ama. Às vezes não, é porque a vontade dele é superior à nossa vontade. Como diz, né? Os planos de Deus são maiores que os nossos. Então achei uma leitura bem interessante, tanto para quem é novo na fé ou quem já anda com Jesus há um tempo, né? Mas tem essa questão que é algo muito importante, assim, da gente meditar, entender, né? Por que às vezes Deus nos responde, às vezes Deus não nos responde, por que às vezes a gente não entende o que tá acontecendo, qual que é a vontade de Deus, sabe? Então o Rodrigo Bibo vai falar bastante sobre o amor de Deus por nós, que às vezes o não de Deus é uma resposta de amor também. E também falar sobre a soberania de Deus, sobre os planos de Deus, né? E nos dar essa nova visão de como enxergar a vontade de Deus e o sim de Deus e o não de Deus na nossa vida. Achei um livro bem interessante, gostei de ler. E essas foram as minhas leituras de janeiro. Agora, sobre o que aconteceu durante o mês, foi um mês de muitas coisas diferentes, um mês muito bom. Primeiramente, falar sobre algo que aconteceu durante o mês, né? Que foi que eu, meu pai e minha mãe, a gente pegou meio que um plano num hotel que tem aqui perto. Aqui perto não, na verdade é meio longinho, mas que a gente tá indo num hotel como se fosse um plano de academia, né? Só que a gente tem acesso à academia, né? Ao espaço de academia que tem ali no hotel e também a piscina, que é a novidade, a coisa diferente, né? Que fez a gente fazer essa escolha durante o mês de janeiro, que tá um mês de muito calor, um janeiro muito, muito verão mesmo. Então foi muito bom durante esse mês a gente ir lá. A gente tá com um treino full body que eu e minha mãe estamos fazendo, né? Também foi bom porque não é uma academia bem equipada, não é aquela coisa assim, com todos os equipamentos que a gente quer, que precisa, mas isso fez com que a gente também aprendesse outras formas de fazer o exercício, sabe? Por exemplo, não tem tal máquina, então a gente vai pegar os pesos e pesquisar como que faz tal exercício de forma livre, sabe? Então, por isso também foi bom pra gente aprender coisas novas, aprender exercícios diferentes, né? E também pra ir na piscina, porque a gente nunca vai na praia, assim, acho que eu fui 2, 3 vezes na praia
na minha vida, a gente também não tem nenhum lugar assim pra ir na piscina, sabe? Vamos dizer por lazer no fim de semana. Então foi algo muito diferente, muito legal poder assim durante a semana, meu pai chegando do trabalho, a gente vai lá, faz um treino, depois vai na piscina, foi muito divertido, muito bom. Nos dias assim, ó, que tava um calorão, o alívio que foi pular na piscina depois do treino. Então, valeu, na minha opinião, valeu bastante a pena a gente ter feito essa escolha em janeiro. E daqui um pouco, né, fevereiro, março, a gente já vai voltar pra só academia, mas acho que é algo que vale a pena também repetir em próximos anos, que foi muito bom. Seguindo em frente com alguns acontecimentos, no dia 10 nós fomos pra Garibaldi, porque naquele sábado, né, seria a despedida da minha prima, que é a Gabi, que ela vai lá pra Itália para acabar os estudos dela, né, acabar a faculdade que ela tá fazendo. Ela é alguém que eu admiro muito, porque ela é muito inteligente, muito esforçada, sabe? E também, por causa dessa rotina, assim, de trabalho, de faculdade, fazia muito tempo que eu não via ela, até porque ela mora em outra cidade, né? Mas então a gente pôde ir lá, ir na despedida dela, conversar bastante, foi um tempo muito bom. E daí no domingo, né, a gente também passou o dia ali com a minha tia, com minha avó, com meu avô, com as minhas primas, foi muito bom. Passando pro dia 18 e eu tenho uma indicação de lugar para comer aqui em Gramado, se você tá planejando uma viagem pra cá, né, que é o Reino da Boêmia. A gente foi lá, eu e minha família fomos lá almoçar e eu gostei bastante. Inclusive tem um vídeo que eu mostrei um pouco, vou deixar aqui em cima, caso você ainda não tenha assistido. A gente foi almoçar, né, então tinha o buffet, tinha várias opções muito gostosas. Eu repeti umas 2 vezes, acho, o prato cheio, assim, tava muito bom. Tinha um franguinho lá muito gostoso. Também a sobremesa, várias sobremesas, assim, diferentes. Eu gostei muito de uma de amendoim, gosto muito de doce de amendoim. E tinha meio que um fondue self-service, que você pegava no potinho, botava fruto, marshmallow, wafer, e botava o chocolate derretido quentinho por cima. Muito bom. E se eu não me engano, lá também servem de noite rodízio de pizza e sequência de fondue. E também eles estão, né? Depende de quando você está assistindo esse vídeo, mas no momento eles estão com uma promoção de verão, né? Que tem desconto em todas as refeições, tipo no almoço, na janta, sabe? Na sequência de fondue. Então dá uma olhadinha lá no Instagram deles, que vai até o finalzinho de março. E eu achei um lugar muito bom, assim, pra ir com a família, um lugar bem tranquilo pra ir, almoçar, enfim, não sei como é que é o rodízio de pizza, o fondue, né? Mas pelo menos o almoço eu aprovei e iria de novo, com certeza. E dia 22 foi um dia muito especial, porque fez 1 ano da nossa viagem para Curitiba, 1 ano do show do 21 Pilots em Curitiba, lá na Pedreira Paulo Leminski, né? E eu até compartilhei no Instagram, escrevi um pouco, né? Um pouco mais sobre como que foi esse dia, como que foi o show, enfim, né? Mas foi muito legal, assim, você parar num dia e perceber, uau, 1 ano atrás eu tava vivendo um momento tão importante, tão especial, tão marcante, sabe? Foi a primeira vez que eu saí do estado, a gente foi e passou uma semana, eu acho, em Curitiba, conhecendo os pontos turísticos. Que cidade linda, eu com certeza moraria lá vários anos, assim, um dia. É uma cidade muito linda, com vários lugares para conhecer. A gente foi só nos principais, assim, porque tem muita coisa para conhecer, muito parque lindo lá. Amei conhecer o Jardim Botânico. E gostei muito de ir no show também, o primeiro show da minha vida. Eu fui junto com meu pai, foi um momento de muita emoção, de cantar muito, né? De conhecer ali algumas pessoas novas. Foi uma experiência totalmente diferente, mas que assim me abriu, vamos dizer, horizontes, né? Pra outras coisas que eu posso me planejar, que eu posso sonhar, né? E que assim, se eu sonhar, se eu planejar, me esforçar, eu vi que eu consigo sim realizar as coisas que eu quero, né? Aquilo que eu almejo. Então,
foi também algo muito legal. Então foi bastante importante refletir sobre esse marco também de um ano do dia 22 de janeiro de 2025. Mas agora voltando para o presente, no dia 24 nós recebemos uma visita muito especial. O meu tio, a minha tia, a minha prima e o meu priminho vieram nos visitar. Eles moram bem longe daqui, então é difícil a gente se ver, sabe? Às vezes a gente vai pra lá, enfim. Mas eles vieram dessa vez nos visitar e foi muito especial. Eles passaram a sexta, o sábado e o domingo aqui com a gente. Nós fomos na roda gigante. Foi muito divertido, as crianças amaram ir na roda gigante, não ficaram com nenhum pinguinho de medo, amaram demais. A gente passeou no Lago Negro, passeou no centro, foi jantar, então foi um tempo muito bom de ser turista aqui em Gramado junto com eles e aproveitar a família, matar a saudade, né? Meus primos, eles são muito fofos, tá? Eles são assim, as crianças super fofas, então eu amei passar esse tempo com todos eles. E nessa mesma semana que eu estou gravando aqui este vídeo pra vocês, eu recebi um presente muito especial de uma youtuber e também de uma criadora de conteúdo pro Instagram, né? Que eu admiro muito o conteúdo dela, o estilo de vida dela, que é a Gabriela Bevenuto. Vou deixar aqui na descrição o canal dela para vocês darem uma olhada, conhecerem ela. E ela é muito querida, ela foi muito generosa, entrou em contato comigo, a gente conversou um pouco, né, sobre criação de conteúdo, canal, enfim, e ela me enviou alguns livros para eu ler, então eu estou muito animada, porque foi bem assim, nesse mês que eu não tinha mais leituras para fazer, que eu acabei com os meus livros da estante. Ela me enviou alguns livros que eu estou muito animada para ler. Esse aqui, O que a Bíblia diz sobre as decisões do dia a dia, de Wayne Grudem. Eu acho que vai ser uma leitura muito preciosa. É um livro mais fininho, assim, mas que é um assunto muito importante, né? Porque decisões é algo realmente do dia a dia, que a gente tem que fazer todos os dias. Então, ter um entendimento a mais, um estudo, um conhecimento a mais sobre isso vai ser muito bom. Esse aqui, que tava no meu carrinho da Amazon, e eu tava assim, ó, a um clique de comprar, porque olha que lindo esse livro, e eu também amei a proposta dele. É Chá com Elefantes, da Robin Jones Gunn, que fala sobre duas amigas, a Fern e a Lily, que depois de 2 décadas que elas fizeram uma viagem missionária juntas, elas vão se reencontrar. Acho que vai ter muitos momentos de nostalgia, de reflexões sobre o passado. Acho que vai ser uma leitura muito boa, tô super animada. E novamente, olha que lindo esse livro. Um outro livro de uma autora brasileira que eu tava também animada para ler é Um Amor de Passageiro, da Maína Matos. Esse livro aqui. A proposta dele é para ser uma história de romance com um pouco de comédia também. Então, estou com altas expectativas para essa leitura aqui. Esse livro aqui eu achei bem interessante, que é Eu Sou Quem Deus Diz Que Eu Sou, da Minka Lopes. Esse livro aqui, que fala sobre identidade, sobre inseguranças. Acho que vai ser uma leitura muito importante. Eu gosto desse tema. E mais um livro, que é Garotas Sábias em um Mundo Selvagem, da Mari Akazian. Eu achei muito interessante a proposta dele. É um livro com bastante informações, com bastante reflexões, que fala sobre várias áreas da vida. Aqui o índice explica bem, né, como que o livro funciona, como que o livro é separado. Fala sobre hábitos, fala sobre linguagem corporal, sobre sentimento de merecimento, influência, palavras. Então, várias coisas que fazem parte da nossa vida, do nosso dia a dia, da nossa identidade, da nossa caminhada, né? Então, é um livro que eu acho que vai me trazer muitos aprendizados, muitas coisas novas, muitas coisas boas. Estou animada também para ler ele. Olha que capa linda. E ela me presenteou também com um book planner da Purpose Paper. Olha que coisa mais linda, gente! É a primeira coisa que eu tenho da Purpose Paper. E posso dizer que o hype,
o hype que essa papelaria tem, né? Essa empresa de papelaria com várias coisas, assim, cadernos, planners, devocionais. Vale o hype que eles têm, porque olha que lindo. Esse book planner foi feito junto com a Roberta Vicente, também eu gosto muito dela. E não é só sobre os livros, mas também tem várias coisas sobre a importância da leitura, sobre você escrever sobre suas metas de leitura, como que tá a sua vida de leitura, quais são os livros que você pretende ler. É também muito interessante para quem quer entrar pro mundo da leitura, para quem quer ter esse hábito, né, para poder se organizar, para poder deixar registradas as coisas. Eu gostei demais. Acho que essa parte seria a principal, né? Pelo menos a que eu vou usar mais, que tem sobre vamos dizer, um fichamento do livro, com título, data de início e de fim, motivo de leitura, número de páginas, palavra-chave, personagens de destaque, e aqui para você escrever sobre o que você aprendeu, o que você gostou, o que você não gostou do livro. E tem mais uma página inteira em branco aqui atrás, com linhas para você escrever sobre as suas leituras. Eu vou encher durante esse ano esse book planner com as minhas leituras, com as resenhas. Uma coisa que eu quero fazer mais esse ano, eu quero ler mais, cada vez, né? Ler mais, buscar mais conhecimento. E também eu quero ter mais firme esse hábito de ler um livro e criar um resumo sobre ele, sabe? Isso é algo que eu comecei a mudar ano passado, assim, mais pra metade do ano passado, de ler o livro e não só, título tal, data tal, mas escrever, nem que seja um parágrafo, mas escrever a minha opinião, colocar nas minhas palavras o que eu aprendi, o que foi importante, o que eu não gostei, porque isso faz muito bem pro momento, né, pro nosso cérebro escrever, produzir algo novo, né, criar algo novo, e também pro futuro, quando eu quiser me relembrar algo sobre o livro, ou, vou procurar um livro aqui para indicar para alguém, daí eu tenho um resuminho para saber se, talvez a pessoa vai gostar, não vai gostar, enfim. Estou muito feliz, muito grata a Gabriela Bevenuto, fiquei muito contente mesmo. E essas foram, então, as novidades, as coisas diferentes que aconteceram durante o mês de janeiro. Espero que vocês tenham tido um janeiro muito bom. Se você leu algo legal, você assistiu algo que você quer compartilhar, que você achou assim muito bom também, escreve aqui nos comentários que eu vou amar saber, amar compartilhar, conversar com vocês também. Nos vemos então em um próximo vídeo aqui no canal, nos próximos conteúdos durante o mês de fevereiro. Deus abençoe. Tchau, tchau!